Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e hoje nós vamos para uma aula sobre o tecido sanguíneo, sobre o sangue. O sangue, ele é um tecido líquido, é o único tecido líquido que nós encontramos nos organismos e ele tem um papel fundamental quando nós pensamos no trabalho, nas funções desenvolvidas pelo sistema circulatório. O sangue é o veículo pelo qual nós teremos a distribuição dos gases, a distribuição dos nutrientes, dos hormônios, enfim, dos excretas. Ele é o veículo de transporte dessas substâncias. Então nós vamos observar que é através do sangue que as substâncias que são retiradas, as substâncias que são resíduos das atividades celulares, como por exemplo o gás carbônico, essas substâncias elas serão transportadas pelo sangue. E também nós teremos a chegada de substâncias até as células. O tecido sanguíneo ele é composto basicamente de duas porções, os elementos figurados e a substância intercelular. Entre os elementos figurados, nós podemos encontrar os glóbulos vermelhos, também chamadas de hemácias ou eritrócitos. Podemos encontrar também os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Tanto os glóbulos vermelhos como os glóbulos brancos, eles são células. Já as plaquetas, que são também elementos figurados, as plaquetas elas são compostas, são oriundas de fragmentos de megacariócitos. Ela não é constituída uma célula. Podemos encontrá-las também com o nome de trombócito. E a substância intercelular, nesse caso, ela é líquida, ela é conhecida como plasma. É no plasma que nós vamos encontrar os elementos figurados flutuando nesse composto. Vamos acompanhar um vídeo explicando o que é o sangue. What is blood? Blood is actually a mixture of cells suspended in a slightly yellowish liquid called plasma. Plasma is made up mostly of water, but it also contains proteins, sugars, hormones, and salts. The three different types of cells you'll find in plasma are red blood cells, or erythrocytes, white blood cells, or leukocytes, and platelets, or thrombocytes. Red blood cells give the blood its color and make up 40 to 45% of your blood. They're round and look a little like a donut without the hole in the middle. Their main job is to carry oxygen to the other cells of the body and to take away the carbon dioxide as a waste product. Red blood cells only live 4 months, but healthy bone marrow produces 4 to 5 billion red cells every hour to keep replenishing the ones that wear out. White blood cells, on the other hand, are the body's defense system. They all fight infection from bacteria, viruses, all those nasty microbes that can cause disease. Whenever germs begin to infect your body, they send out a signal that the granulocyte recognizes. Just as soon as the granulocyte detects the signal, it begins its journey to the site of the infection. When at last they find the invader germ, they quickly move in for the kill, first attacking the invader and then eating it. Something else that is truly amazing is how the platelets work. Platelets are small pieces of cell material, or cytoplasm, whose job it is to plug holes in the vessel walls. So, say you're standing inside the blood vessel and looking at the tear in its wall. You'd see millions of platelets responding to the injury, throwing themselves over the cut. They stick to the wound's edges and to each other to form a plug that slows the loss of blood within 3 to 5 minutes. A platelet plug will last for only 24 to 72 hours because the platelets run out of energy and begin to fall apart. But as long as there is still an unhealed hole in the blood vessel wall, the clot will continue being formed, dissolved, and reformed to stop and prevent more bleeding from occurring. When the wound is completely healed by the new cells growing over it, the clot will be cleared away and blood will begin to flow through the vessel normally. Então podemos observar aqui
o funcionamento do tecido sanguíneo, né, o papel de cada um dos elementos figurados. Nós vamos abordar agora o aspecto das trocas gasosas, as trocas de oxigênio e também as trocas de dióxido de carbono, do gás carbônico. Em relação às trocas de oxigênio, muitos dos organismos utilizam o sangue ou a hemolinfa, né, para transporte de gases. Esse transporte ele é feito por intermédio de pigmentos respiratórios. Esses pigmentos eles se combinam com o oxigênio, permitindo um transporte maior desse gás através das estruturas corpóreas. Nós vamos observar que os principais pigmentos utilizados pelos animais são a hemoglobina e a hemocianina. No ser humano, nós temos a hemoglobina. Para nós termos uma dimensão da importância desse pigmento no transporte de oxigênio, caso não existisse a hemoglobina, o nosso sangue seria capaz de transportar apenas 2% do oxigênio necessário para as nossas atividades. Então aqui nós observamos um vaso sanguíneo e um glóbulo vermelho, uma hemácia, e na estrutura da hemácia uma molécula de hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína que apresenta 4 estruturas terciárias, portanto 4 cadeias polipeptídicas, e elas estão intimamente associadas a um grupamento denominado grupo M. Esse grupo M apresenta como seu núcleo central um átomo de ferro. Então, uma molécula de hemoglobina, ela tem a propriedade de se combinar com 4 moléculas de oxigênio, formando uma estrutura denominada oxihemoglobina. Então, a hemoglobina presente no sangue dos vertebrados, ela está contida nas hemácias. Temos alguns outros organismos, geralmente invertebrados, como os anelídeos, nemateumintos e os moluscos, e alguns artrópodes que apresentam a hemoglobina dissolvida na hemolinfa, portanto não localizada no interior de estruturas celulares. O outro pigmento responsável também pelo transporte de gases é a hemocianina. A hemocianina é diferente da hemoglobina, que apresenta um átomo de ferro. A hemocianina apresenta átomos de cobre. Nós encontraremos esse tipo de pigmento em moluscos e artrópodes, dissolvido isso na hemolinfa. Então, ele se combina com o oxigênio, e quando há essa combinação, a hemocianina ela apresentará uma coloração azulada. E quando ela está isolada, portanto, sem a presença do oxigênio na sua forma livre, ela é incolor. Já o transporte de gás carbônico, nós vamos observar que no homem e em outros mamíferos, aproximadamente 7% do gás carbônico liberado pelos tecidos vão se dissolver diretamente no plasma sanguíneo. E assim ele vai ser transportado até o pulmão, em local que ocorrerá a hematose, e esse CO2 será colocado para o meio externo. Outros 23% desse CO2 vão se associar ao grupamento amina da própria hemoglobina e de outras proteínas que existem no sangue, e dessa maneira será transportado. A maior parte do gás carbônico, em torno de 70% de todo o gás carbônico, ele será transformado
por ação de uma enzima denominada anidrase carbônica. Esse CO2 ele será transformado em ácido carbônico e posteriormente ele sofrerá uma dissociação em íons hidrogênio e em bicarbonato. Esses íons hidrogênio eles vão se associar às moléculas de hemoglobina e de outras proteínas, enquanto o bicarbonato se difunde pelo plasma. Ele tem um papel muito importante para a regulação do pH sanguíneo, já que a tendência, quando nós temos muito CO2, é a formação do ácido carbônico, o bicarbonato regulará esse pH. Então, o processo inverso ocorre nos capilares dos tecidos, né? De maneira que as moléculas de gás carbônico e os íons hidrogênio se dissociam das proteínas. Então, no interior das hemácias, esses íons de hidrogênio eles vão se combinar com o bicarbonato, reconstituindo o ácido carbônico. E esse processo, mediado pela anidrase carbônica, nós teremos a decomposição em gás carbônico e água. E esse gás carbônico pode ser colocado para o meio externo. Outro processo também muito importante do tecido sanguíneo é a coagulação sanguínea, essa exercida pelas plaquetas. Nós teremos então uma cadeia de coagulação, uma cascata de coagulação sanguínea. Então nós teremos inicialmente os tecidos que estão lesionados, isso promoverá um acúmulo de plaquetas. Esse acúmulo de plaquetas associado a esse tecido lesionado, nós teremos a formação da tromboplastina. Por outro lado, o fígado, mediado pela vitamina K, produzirá a trombina. A trombina ela está no plasma. A tromboplastina, associada a íons cálcio presentes no plasma e a protrombina, formarão uma estrutura proteica chamada trombina. A trombina se associará ao fibrinogênio, formando a fibrina, essa sim responsável pela formação do coágulo. Então nós vamos acompanhar agora um vídeo mostrando esse processo de coagulação e toda a sua cascata enzimática, inclusive com fatores que são muito importantes nesse processo. Involves two pathways, the extrinsic and the intrinsic pathway. Extrinsic activation begins with now exposed molecules of the vessel wall, such as tissue factor, which forms a complex with factor 7, finally leading to the activation of factor 10. This factor 10A is the point at which the extrinsic and the intrinsic pathways of the coagulation cascades meet. The intrinsic pathway consists of various coagulation factors activating each other in a chain reaction. At its end, a complex with an additional cofactor is formed. This complex now activates factor 10. Since the two pathways merge at the level of factor 10A, this factor has a pivotal role in the coagulation cascade. Further down the cascade, factor 10A in combination with 5A activates thrombin and induces the so-called thrombin burst. One molecule of factor 10A can catalyze the formation of 1,000 molecules of thrombin. These large amounts of thrombin cause the further activation of platelets and the enhanced formation of fibrin.
Fibrin then forms strands, making up the mesh that stabilizes the platelet plug in an arterial clot and holds together the red blood cells in a venous clot. It can be concluded that the central role of factor Xa in the coagulation cascade makes it a viable target for therapeutic intervention in pathologically altered blood coagulation. Então esse foi o processo de coagulação sanguínea. Vamos agora resolver uns exercícios sobre esse assunto. Então, o primeiro exercício nos fala que um técnico, ao colher o sangue de uma pessoa e preparar um esfregaço para observá-lo ao microscópio, constatou algumas coisas que estão demonstradas nessa figura. O tipo sanguíneo é de grande importância na defesa do organismo, pois certos tipos de células podem sair dos capilares e destruir os agentes invasores. Nas opções a seguir, marque respectivamente o nome da célula, o mecanismo de saída do vaso e a destruição do invasor. Somente corrigindo, o tecido sanguíneo é de grande importância e não o tipo sanguíneo. Então, observando aí, o tipo de célula que realiza esse processo, como ele sai do vaso sanguíneo e a destruição do invasor, nós temos que as células que realizam a defesa são os glóbulos brancos, portanto os leucócitos. O processo de saída do vaso, esse processo é denominado diapedese. Os leucócitos conseguem passar nos espaços entre as células, graças à sua capacidade de modificação da sua estrutura celular. E eles englobarão esses invasores a partir de um processo de fagocitose. Portanto, a alternativa correta, alternativa A. O segundo exercício, ele nos traz no enunciado: um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Então, nós temos os três elementos figurados, a demonstração do número normal na segunda coluna e na terceira coluna, qual o índice obtido no exame desse paciente. Nós podemos observar que esse paciente ele se encontra com um número abaixo de glóbulos vermelhos, ele está dentro do índice dos glóbulos brancos e em relação às plaquetas ele está abaixo do mínimo. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. A dificuldade respiratória ocorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa imunológica. O sangramento nasal decorre da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Ou a dificuldade respiratória ocorreu pela pequena quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. A alternativa correta dessa questão é a alternativa A. As plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. O item B, o cansaço, ele está relacionado à baixa quantidade de glóbulos vermelhos.
Então, observando que os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de gases e as plaquetas pela coagulação sanguínea, e os glóbulos brancos pela defesa do organismo, o paciente ele não tem nenhum problema em relação ao sistema imunológico, mas sim ao cansaço, a dificuldade em respirar e o sangramento nasal, portanto associado às hemácias e às plaquetas. A terceira questão, temos a seguir células do mesmo tecido. Então, a célula indicada com o A e a célula indicada com o B. A, nós temos um glóbulo vermelho e B, um leucócito. Então, vamos lá. Sobre essas células e seu tecido, é errado afirmar. Então, a questão pergunta o que é incorreto. A célula B é um leucócito, cuja principal função é a defesa do organismo. Ok. B. São células do tecido sanguíneo e são produzidos em órgãos como fígado e baço. As células do tecido sanguíneo, elas são produzidas no tecido mieloide, na medula óssea e não no fígado e no baço. O fígado e o baço pode ter participação na destruição das hemácias, mas não na produção desse tecido. A alternativa B, portanto, é a incorreta. A alternativa C, ela diz que a célula A é uma hemácia que apresenta como pigmento respiratório, como principal pigmento, né? No caso a hemoglobina, que é o responsável pelo transporte do oxigênio. Perfeito. D. A anemia e a hemofilia são doenças caracterizadas por alterações no funcionamento desse tecido. A anemia pela baixa quantidade de hemácias e a hemofilia pela baixa quantidade ou ausência do fator 8 relacionado às plaquetas. E aí, a linfa é um tecido semelhante com funções principais de transporte de lipídios de defesa, porém não apresenta a célula A. Realmente, a linfa não apresenta hemácias. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o sangue. Espero que vocês tenham curtido. Eu deixarei na descrição do vídeo o link dessa aula no Prezi para aqueles que queiram acessá-la. Um bom estudo para vocês e até a próxima.